RTP tem estado a passar por estes dias um documentário sobre a vida de Einstein e também sobre a vida de Stephen Hawking. E por essa razão lembrei-me de trazer aqui à memória esse grande livro de Stephen Hawking que de facto lançou também no estrelato, que é Uma Breve História do Tempo. O livro foi lançado originalmente nos Estados Unidos por uma grande editora norte-americana na primavera de 1988 e teve depois uma grande difusão por muitos países do mundo, também em Portugal. Ele em Portugal foi traduzido pela Gradiva em finais de 1988, em dezembro de 1988, que é esta edição que eu tenho aqui em mãos. E continha, aliás, como na edição original norte-americana, um prefácio de Carl Sagan, que depois não voltou a aparecer nas edições seguintes, mas que aparecia nesta primeira edição que eu tenho aqui entre mãos. Este livro, de facto, teve uma notoriedade incrível, espantosa, mesmo hoje em dia é um caso bastante interessante em termos de análise, porque dá que pensar como é que um livro sobre cosmologia, sobre a origem do universo e a evolução do universo, vendeu até hoje cerca de 25 milhões de cópias pelo mundo inteiro, o que de facto ultrapassa largamente muitos outros livros de divulgação científica e mostra que de facto Stephen Hawking com este livro acertou em cheio. Hawking, desde meados dos anos 80, que tinha de facto a intenção de escrever um livro que fosse acessível ao grande público e que levasse mesmo as grandes ideias da cosmologia da época a um público mais geral, que percebesse minimamente o que é que os cosmólogos andavam a investigar relativamente à origem do universo. E, portanto, é um livro que aborda a expansão do universo, aborda os buracos negros, que era um tema muito caro a Stephen Hawking, e, no fundo, aborda as grandes questões cosmológicas que estavam no debate dos anos 80 e que se mantiveram depois disso também ao longo do tempo, e que Hawking, desta forma, tentou trazer até ao grande público e, no fundo, tornar estes temas mais acessíveis. O livro também nasceu de uma necessidade que Stephen Hawking tinha de ganhar dinheiro, dado que ele, nos anos 80, já tinha problemas graves de saúde e os cuidados médicos e de enfermagem que necessitava estavam, de facto, a obrigar a despender muito dinheiro. E Hawking, curiosamente, nas primeiras abordagens que fez, quando falou com o editor relativamente a esta obra, mostrou claramente que queria de facto ganhar dinheiro porque tinha despesas cada vez mais significativas para cuidar do seu estado de saúde. Mas a grande motivação, como eu há pouco referia, tem a ver com essa vontade de tornar um tema, que era de facto um tema difícil, que ainda hoje é um tema difícil, acessível, enfim, ao público em geral, e é um livro que acaba por realmente estar à venda por todo lado e que no final dos anos 80 e mesmo durante os anos 90 teve de facto um sucesso considerável, dado que se trata de um livro de divulgação científica e sabemos que habitualmente a divulgação científica não vende tanto como outros livros sobre outros temas. O livro teve depois uma edição nos anos 90 ilustrada, que também foi lançada em Portugal pela Gradiva. Esta edição saiu em 1996 e que tem justamente como título Uma Breve História do Tempo Ilustrada, e que é um livro que, no fundo, é uma edição revista e aumentada, que tem, por exemplo, um capítulo novo sobre buracos de verme e que, no fundo, traz mais alguma informação relativamente à edição original de 1988. Um dos grandes mistérios deste livro, que ainda hoje não é fácil de deslindar, é de facto o sucesso comercial que teve, porque, como há pouco referi, é um pouco estranho um livro sobre cosmologia ter vendido mais de 20 milhões de exemplares. Mas isto mostra também que, de facto, o livro foi bem escrito,
De facto, Stephen Hawking, com a ajuda do editor da altura, conseguiu de facto produzir uma obra que é compreensível. Em grande parte dos capítulos, mesmo o leitor vulgar consegue perceber o que é que Hawking queria transmitir. E é realmente muito interessante nós vermos que, afinal, temas difíceis, como são aqueles que dizem respeito à origem do universo, acabam por ter este sucesso e acabam por ter esta difusão. E, portanto, em resumo, eu diria que foi uma obra marcante ao longo do tempo e devido ao sucesso que teve, de facto, Hawking conseguiu pagar também as contas lá de casa.